Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, você já sabe, né? Sempre baseado no nosso amado evangelho, luz e paz para o seu coração. Você perguntar aqui para mim é super fácil, entra no site institutonamastê.com.br, manda sua perguntinha, ou então entra lá no nosso Instagram, que é o Ricardo Melo Prosperidade, e compartilha sua dúvida aqui com a gente. Pessoal, hoje eu queria responder a pergunta da Marisa, que eu acho que representa a dúvida de muitas pessoas aqui. Até já falei um pouquinho sobre esse assunto esses últimos dias, mas hoje vamos nos dedicar mais, que não por acaso é um dos assuntos que eu vou abordar com mais profundidade no Berço ao Túmulo, né, na nossa série que começa na segunda-feira, 6h40 da manhã, né, série sobre estudos na área da espiritualidade. É o seguinte, a Marisa fala, Ricardo, até que ponto que realmente nós temos livre-arbítrio e temos destino? Até que ponto que eu sou livre para escolher o que eu quero? Por exemplo, se eu quiser dizer para a vida, eu não quero cuidar da minha parte espiritual, esse é meu livre-arbítrio, eu vou ser punida por isso? Até que ponto que realmente eu posso escolher fazer as coisas que eu quero ou não? Enfim, ela conta algumas histórias aqui, mas no final das contas, a essência, né, da pergunta é essa. Bem, vamos lá. Você sabe, todas as vezes que eu ouço essa pergunta, eu me lembro dessa postura que os pais têm. Eu sou pai, então eu sei bem o que é isso. Na hora que você vê seus filhos, né, questionando, por que eu não posso fazer isso? Por que eu posso fazer aquilo? Né? O que eu posso fazer e o que eu não posso? Veja que coisa. Até um pai, que é imperfeito, uma mãe, né, nós somos imperfeitos aqui na Terra, a gente sabe que se você der liberdade total para quem não está pronto para ter acesso a essa liberdade, a pessoa vai se complicar completamente. É só você pensar em você mesmo, na sua infância. Imagina se tudo aquilo que você tivesse pedido para os seus pais, você tivesse conseguido. Provavelmente, talvez você não tivesse nem encarnado aqui de tantos riscos absurdos, né, que uma criança às vezes se expõe, um adolescente, achando que sabe de tudo, essa tal do eu já sei, essa frase é terrível, né? Os pais têm que lidar com o tal do eu já sei aí das crianças, que não sabem nada. E elas não estariam aqui, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que cada um de nós tem as suas escolhas. Bem, vamos ampliar esse conceito e pensa nisso na lei divina. Nós temos livre-arbítrio? Sem dúvida nenhuma. Nossa liberdade de escolher, principalmente, gente, as diretrizes macros da nossa vida, baseado nas escolhas micro. Como assim, Ricardo? Imagina que você reencarnou e estava no seu mapa kármico nascer com o pai e a mãe que você teve, passando por determinadas circunstâncias. Vamos supor, tá? Estou criando isso aqui. E aí você ia desenvolver uma doença grave com 37 anos, né, para poder purgar uma série de problemas que você acabou fazendo outras pessoas terem por causa da sua, enfim, postura. E essa enfermidade vai fazer você experimentar o que eles experimentaram e vai ser sua chance de resgate com a própria consciência. E aí no meio disso tudo, você vai passar por isso com muita dificuldade, porque no passado você teve acesso à família, pessoas, não valorizou. Então, essa vai ser uma experiência, um testemunho em que você vai passar talvez numa época da vida em que você não vai ter muita gente do seu lado. Bem, o tempo passa, chega os 37 anos, claro, você não lembra de nada disso, não sabe nada disso, você já esqueceu, e aí, pum, tá lá, diagnosticado com uma doença grave, complicada. Aí, de repente, talvez seus pais já tenham desencarnado, ou você mora num lugar distante, tenha poucos amigos, e aí você fala, meu Deus, eu tô sozinha. Eu estou sozinho para ter que lidar com essa situação toda, buscar médico, remédio, trabalhar, sabe, o drama emocional, que situação. Deus me abandonou. É aí que a gente se complica. Porque uma pessoa que tem fé, o que ela vai fazer? Ela vai usar o livre-arbítrio e vai falar, meu Deus, eu estou sozinho, estou com tanta dificuldade, me ajuda a passar por essa prova com sabedoria. Aí ela usa o livre-arbítrio dela e vai buscar auxílio espiritual. O que ela vai buscar? Ela vai buscar, de repente, auxílio em alguma fraternidade, ela vai buscar auxílio com algum terapeuta, ela vai ler livros sobre como melhorar suas emoções, como se tratar. Ela vai trabalhar essa questão com os médicos, né? Vai ser disciplinada, porque tem gente que recebe orientação e não é disciplinado para seguir as orientações. Então, o seu livre-arbítrio vai mudar, entendeu? O destino da sua prova. Veja, talvez ter essa prova não tivesse no seu livre-arbítrio, mas a forma como ela vai ser conduzida muda tudo. Você pode se revoltar com essa prova, né? Não tomar remédio nenhum, sabe? E entrar numa depressão profunda e falar, não quero mais viver. Usou seu livre-arbítrio errado. Então, assim, gente, nós temos sim
partes do que nós chamamos de destino, que são pontos centrais, mas em última instância o que vai determinar a forma como nós vamos viver a nossa vida em todas as áreas sempre vai ser a utilização correta ou não do nosso livre-arbítrio. Por isso que a gente tem que estudar, por isso que autoconhecimento liberta e por isso que ignorância aprisiona. Quanto mais a gente ignora as leis divinas, quanto mais a gente ignora quem realmente a gente é, mais nós somos escravos do velho eu. Percebe isso? Mais a gente é escravo das velhas desculpas e vamos repetir os sofrimentos. Então, Jesus falava, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por isso também, eu reforço o meu convite. Já se inscreveu? Semana que vem, para a nossa semana da maratona, que a gente está começando aqui, falando do berço ao túmulo. Para quem não sabe, essa é uma série incrível. Todos os dias, 6h40 da manhã, nós vamos estar juntinho a partir de segunda, falando sobre esses assuntos, né, ligados à espiritualidade, nosso papel aqui na Terra, no mundo, mediunidade, obsessão, comunicação com os espíritos amigos, né, liberdade espiritual. Vai ser lindo. Essa série tem um maior sucesso, né? A gente já fez ela várias vezes. Estamos voltando com ela, preparando para a Semana da Vida Quântica. Então venha, gente, se inscreva. O link está no banner aqui da pílula. Não fica de fora. Eu tenho certeza, vocês que amam a pílula, que gostam, vão amar, porque a gente vai ter tempo de aprofundar. Inclusive, tem uma aula em que eu vou falar sobre livre-arbítrio e destino para você aproveitar melhor tudo que você tem à sua disposição. Tá bom? E a gente ainda começa o dia orando, vai ser lindo demais. Ó, um beijo enorme, link está no banner. Ajuda a compartilhar e convidar as pessoas que você ama para a gente ter um grupo bem especial estudando esse autoconhecimento profundo. Fiquem com Deus e até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente, muito breve.